na transmissão, ainda não iniciei a transmissão no Facebook. Então, até nada é por acaso, né? Minha esposa estava aqui falando sobre a comida do nosso pet, né? O frango. Ela falou frango e eu já estava ao vivo, né? Então estou explicando, não, esse frango é do pet, né? Inclusive o nome dele é Hari. e, e a alimentação do, dos caninos, né, que são descendentes dos lobos, é uma alimentação carnívora, né? Logo, eles não estão transgredindo o Dharma, né? Já a alimentação dos humanos deve ser vegetariana, tá? Segundo as, as instruções da autoridade suprema, Shri Krishna. Então é isso. Então vamos lá. Então, Srimad Bhagavatam, o tema é: o yogi perfeito deve acostumar-se a sempre ver a forma do Senhor. E mesmo que a mente esteja fixa dessa maneira, deve continuar praticando yoga. Então vamos cantar para em glorificação à Suprema, em homenagem à Suprema Personalidade de Deus. E por falar em cantar, hoje eu vou gravar no Facebook uma segunda edição de toques na mridanga, segundo a orientação das técnicas dos bengalis. Vou deixar gravado no Facebook. Já gravei duas levadas, né? Segundo a orientação das técnicas bengalis. Os bengalis são os maiores tocadores de mridanga, né? São os mais habilidosos.
Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Ramonatira Vanachari Ramonatira Vanachari Ama Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Putale Srimati Bhakti Vedanta Swami Chinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shurya Vajacha Deshakarine Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasajiyo Bhattavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nityananda Haribo, 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 Nityananda Haribo, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Antes de recitar
este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, Anara Narayanarish, ser humano mais elevado, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Prabhupada, a Srila Vyasadeva, o editor e organizador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o seu propagador. Krishna Swadhamopagate Dharma Gyanadibhisaha Kalonashtadrishamesha Puranarko Dunodhitaha. Srimad Bhagavatam é brilhante como o sol e surgiu logo depois da partida do Sr. Krishna para sua própria morada, acompanhado pela religião, pelo conhecimento e etc. As pessoas que perderam a visão do Sr. Krishna devido à densa escuridão da ignorância da era de Kali, iluminar-se-ão com este Purana. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swastyayanam Maha. Com licença. Residência, casa, tem essas coisas, né? É um conjunto de situações. Então vamos lá. Então onde é que nós estávamos? Tá. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swastyayanam Maha. Então o Srimad Bhagavatam, compilado por Srila Vyasadeva, encarnação de Deus, é a encarnação literária de Deus. Ele destina-se ao bem último de todos os seres. E ele é plenamente bem-sucedido, completamente bem-aventurado e todo perfeito. Srimad Bhagavatam Ki Jaya. São diferentes ajustes. Tive que ajustar aqui o vento. Eu estava lá atrás, eu estava tocando a medanga, né? Agora vim para frente, então tive que ajustar porque está um calor danado. Bhagavad DG. Ita Urgente entrou. Seja bem-vindo. Então vamos lá. Kirtanya Tirtha Yashasam Punyashloka Yashakskaram Yaye Devam Samagrangam, tá certo?
Yavana Chavate Manaha Kirtanya Tirtaya Shanam Punyashloka Yashashkaram Yaye Devam Samargrangam Yavana Chavate Manaha Kirtanya, dignas de ser cantadas, Tirtha e Ashanam, as glórias do Senhor. Punhas louca, devotos. E Ashakaram ressaltam a glória. Yaye deve se meditar. Devam, o Senhor. Samagra Angam, todos os membros. Yavat, tanto quanto, não, Tiavate, se desvie, Manaha, a mente. Então nós estamos no canto, no terceiro canto, capítulo 28, instruções de Kapila, verso 18. Tradução: a glória do Senhor é sempre digna de ser cantada, pois suas glórias ressaltam as glórias de seus devotos. Portanto, deve-se meditar na suprema personalidade de Deus e em seus devotos. Deve-se meditar na forma eterna do Senhor até que a mente se torne fixa. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Mas antes, vou ler de novo a tradução. A glória do Senhor é sempre digna de ser cantada, pois suas glórias ressaltam as glórias de seus devotos. Portanto, deve-se meditar na suprema personalidade de Deus e em seus devotos. Deve-se meditar na forma eterna do Senhor até que a mente se torne fixa. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada Ki Jaya. É preciso fixar a mente na suprema personalidade de Deus constantemente. Então, vamos contemplar, assimilar, interiorizar aqui essa instrução. É preciso fixar a mente na suprema personalidade de Deus constantemente. Constantemente. Então, essa é uma fórmula, é um remédio, é uma terapia, é um tratamento para libertar nós, almas condicionadas, do condicionamento material e da ilusão material, e da ilusão da falsa identificação, do ahankara. O ahankara é o falso ego, a falsa identificação de identificar o eu espiritual com o corpo material. Então é muita confusão. O condicionamento material é assim, ele se traduz com muita complexidade, muita confusão, muita complexidade,
Então, é preciso buscar atentamente o conhecimento, a sabedoria e, com esse conhecimento, trabalharmos a nossa autorrealização. Quem se acostuma a pensar em uma das inúmeras formas do Senhor, Krishna, Vishnu, Rama, Narayana, etc., alcança a perfeição do yoga. Confirma-se isto no Brahma Samhita. Uma pessoa que tenha desenvolvido amor puro por Deus e cujos olhos estejam untados com a pomada ou um unguento do amor, do amoroso intercâmbio transcendental, sempre vê dentro de seu coração a suprema personalidade de Deus. Né? Deixa eu ver se eu consigo invocar este mantra do Brahma Samhita. É um mantra muito bonito, muito lindo. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santa Sadaiva Ridayeshu Vilokayanti Yam Shama Sundaram Atintya Guna Swarupam Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Então, a própria entidade viva original deste universo é que está proferindo este verso. Interessante, porque, né, a entidade viva original desse universo, então o ser mais inteligente desse universo, o Brahma, né, que foi responsável pela criação Visarga, a criação secundária, né, do universo material, deste universo material. Ele é, assim, considerado, a sua origem, né, é considerada não nascido, ele é autógeno. Por quê? Porque ele não nasceu no ventre, né? Ele não veio de uma relação de dois sexos, né? De um homem e uma mulher, de um casal. Não, ele se manifestou na flor de lótus. Quando a flor de lótus desabrocha, uma flor de lótus cósmica. Eu estou rindo, né? Porque sempre tem, né, uma pessoa ou outra assim que fica assim, né, viajando, né? Que está recebendo essa informação pela primeira vez assim, pira totalmente, né? Falei, esses Hare Krishna são viajandões. Né? Isso aqui é pura sabedoria. Isso aqui chama-se tattva, ou seja, né, verdade axiomática, inquestionável. Não tem nada de viagem, não tem nenhuma viagem licérgica aqui. Tá? Então, comecem a se familiarizar. Vamos sair do nosso casulo, né? Assim, da nossa condição, né, egocêntrica, né, e geocêntrica. Né? Só existe essa realidade aqui. Né? Isso é muito pobre. Tá? Isso é muito pobre. Então vamos quebrar aí esses limites egocêntricos e geocêntricos. Tá? A realidade é sem limites. É sem limites. Tá? Eu fico maravilhado com os cineastas. Tá? Eu já refleti, já pensei muito sobre isso. Né? Os caras são assim visionários, são sinistros. Né? Eles não estão presos a esse tipo de coisa, esse egocentrismo e geocentrismo. Não! Sabe, para eles, a realidade não tem limite, o céu é o limite. Né? Então é por aí mesmo, sabe? Então aí a gente vê o quê?
as crônicas de Nárnia, né? É, Senhor dos Anéis, Matrix, né? O Exterminador do Futuro, como é aquele esqueci, ih, rapaz, esqueci, como é que é? Esqueci o nome. O bruxo, o jovem bruxo, né? Você lembra o nome, Tita? Eu esqueci. Não, o mago, o bruxo, o rapazinho, teve vários. Ih, tu não tá lembrando. Deixa eu ver se alguém colocou aqui. Otávio, no cinema, que é a produção, né, que tem, né, vários magos, que tem um rapazinho jovem com uma menininha também que sempre acompanha ele. Eu esqueci o nome. Que coisa, hein? Pelo amor de Deus, cara. Cara, o nome está na minha mente aqui. Interessante isso. Pô, alguém podia me ajudar aí, né? Harry Potter. O Jassui, né? Tá sempre ligado, antenado. Né? Também o Avatara, mestre para Vyama. Né? Então, vejam só, esses cineastas são extremamente visionários. Aí nós estamos falando aqui, o autógeno, o Sr. Brahma, né? Que nasceu, ou seja, ele é autógeno, né? O seu nascimento, ele não nasceu, ele se manifestou, ele não teve um nascimento, né, mundano, né? Se manifestou. Na verdade, né, ele foi, seu aparecimento foi dado, né, pela própria Suprema Personalidade de Deus. Então nós podemos dizer que ele nasceu do próprio Deus, diretamente de Deus, quer dizer, o nascimento dele estritamente divino, né? Não tem, assim, nenhuma característica, nenhum marcador mundano, ele nasceu direto de Deus, né? Então, é ele que está falando aqui, esse verso, né? Premanjanat Churitam Bhakti Vilochanena Santa Sadai Varidaya Shubi Lokayanti Jan Samasundara Tikaguna Swarupa Govinda Adipurusha Tamahama. Quer dizer, é ele que está falando, né? Que ele adora o Senhor Govinda. Quer dizer, que a suprema personalidade de Deus, né, é Govinda. Né? Ou seja, é uma personalidade dócil, extremamente bela, atrativa, dócil, né? Manso e humilde, atencioso, amoroso. E aqueles santos, aqueles devotos santos, né, que o carregam no coração e que o contemplam. Por quê? Por que eles conseguem contemplar essa forma tão bela, transcendental, mística de Deus? Porque eles untaram seus olhos, né, e seus corações com um unguento do amor a Deus. Né? Atintya Guna Swarupam. Quer dizer, a sua Swarupam, a sua forma, é Atintya Guna. Ou seja, é de qualidades assim inconcebíveis. Sua forma possui qualidades inconcebíveis para nós. Então, assim, nós temos que estar, importante, ao receber essas informações, esse conhecimento, essa sabedoria, né, abrir a mente, sair, né, desse condicionamento, desse confinamento egocêntrico e geocêntrico. Então vamos lá, aí assim nós podemos, sabe, acessar melhor esse conhecimento. Locanata, bom dia. Canata está me dando bom dia. Então vamos lá, cadê? A leitura, quase que eu esqueço da leitura. Não, quase que eu esqueço não, isso já faz parte do significado, né? Faz parte do significado. Então, esse é o significado de Prabhupada. Ele não dá o verso aqui, então eu procurei ver se eu ainda lembrava, né, que
Você já tem assim a perder de vista que eu não recito esse verso. Interessante, né? Tem versos que ficam, e é um verso grande, né? Ficou. Então, misericórdia de Cristo. Então vamos lá. Os devotos veem especialmente o Senhor sob a bela forma anegrada de Chama Sundara. Quer dizer, Chama Sundara. Sundara, belo. Chama, o belo enegrecido. É uma das qualidades, dos atributos da suprema personalidade de Deus. Chama Sundara. Né? Ele tem uma beleza enegrecida. Esta é a perfeição do yoga. Perfeição do yoga é ter essa contemplação, né? É ter essa visão, é fixar a nossa mente na suprema, na forma da suprema personalidade de Deus. Isso é a perfeição do yoga. E não no vazio, né? Em algo impessoal, ou numa luz, ou numa folha, numa folha, numa flor de lótus, ou numa mandala. Né? Isso sim é viagem. Isso é viagem. Né? Agora, o que é realmente real, verdadeiro, objetivo e eficiente é fixar a mente na bela forma enegrecida de Chama Sundara, a suprema personalidade de Deus, Govinda, né? Aquele que dá prazer à terra, aos sentidos, às vacas e aos brahmanes. Deve-se continuar com este sistema de yoga até que a mente não vacile por um instante sequer. Quer dizer que, né, a prática ininterrupta, ou seja, sadhana, abhyasa, né, a prática ininterrupta, constante, a fixação, o trataka, né, a fixação constante da mente na bela forma enegrecida de Chama Sundara, a suprema personalidade de Deus, né? Deve-se continuar com este sistema de yoga até que a mente não vacile por um instante. Sthita Pragya, né? Sthita Pragya, seja, Pragya, Sthita, ali, mente, inteligência, coração, fixo na verdade absoluta, sem vacilar. Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashanti Surayaha. A forma de Vishnu é a individualidade mais elevada e é sempre visível aos sábios e pessoas santas. Né? Então é dito, é a tradução desse verso. Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pasyanti Surayaha. Param Padam. Om Tad Vishnu. Os sábios, eles estão sempre Pashanti Surayaha, contemplando essa morada suprema de Vishnu. Esse ser, essa individualidade suprema. Deus é um indivíduo. Natuevaham Jatunação, Natuam Neme, Janadipaha, Nachaiva Nabhavishama, Sarvevayam Mataparam. Nunca houve um tempo em que eu não tenha existido. Arjuna, nem você, nem todos esses reis
Quando Krishna fala nem você e nem todos esses reis, né, ele está se referindo a todos os indivíduos, a todos nós indivíduos. E no futuro, nenhum de nós deixará de existir. Pô, essa informação ela é assim, fantástico, né? Ela desconstrói, né, toda a fantasia, né, todo o sofisma, né, toda a enganação, né, todo o discurso, toda a falácia, né, dos assim chamados discursos eruditos e filosóficos, né, sobre a verdade absoluta. A verdade absoluta, né, é a individualidade suprema. Nunca houve um tempo em que ele não tenha existido, e nem nós. Nós nunca perdemos, nós nunca deixamos de ser indivíduos. E nunca deixaremos de ser indivíduos. Essa informação, ela é, assim, poderosa. Poderosa. Deixa eu ver se continua esse significado. Ah, continua. O devoto cumpre o mesmo propósito ao adorar a forma do Senhor no templo. Ah, isso aqui é muito interessante. Muito interessante. Deixa eu ver se o raciocínio vai dar margem para eu fazer uma consideração aqui que me vem em mente com esse primeiro parágrafo. Não há diferença entre serviço devocional no templo e meditação na forma do Senhor, visto que a forma do Senhor é a mesma, quer ele apareça dentro da mente, quer em algum elemento concreto. Isso aqui é muito interessante. E tem uma complexidade aqui, né? Tem uma complexidade. Quem é devoto assimila isso com total facilidade, de imediato. De imediato. O não devoto, ele vai levar mais tempo, ele vai precisar de mais tempo para assimilar essa informação, porque ela é complexa. Né? Você já tem que estar dentro, né, do âmbito da prática espiritual, no exercício da espiritualidade. Né? Quem não está nesse exercício da espiritualidade vai levar mais tempo para assimilar isso aqui. Então, aqui tem, assim, uma riqueza de significado. Né? Então, não há diferença entre serviço devocional no templo e meditação na forma do Senhor. Visto que a forma do Senhor é a mesma, quer ele apareça dentro da mente, quer em algum elemento concreto. Interessante que em sânscrito o conceito mente é mais amplo, né? É chitta, é manas, mas também chitta. Chitta significa, né, a consciência, né, o eu, né? O eu, o Atma, chitta. Ou melhor, perdão, o conceito mente em sânscrito, né, também é, né, além de mana, ou manas, Atma. E Atma significa o eu, a alma, mas também pode significar a mente e também pode significar o corpo, o Atma, né, o Deha, né, o corpo. Então, o termo, o conceito Atma, ele tem essa amplitude, né? Ele tem essa polissemia. Então, significa que a adoração do Senhor no templo, né, é a mesma, quer ela apareça dentro da mente. Né? Ah, outra coisa também, Atma também pode significar coração, né? Chitta, né? Ou Riddhi. Né? Então tem essas, né? Coração também. Por quê? Porque o eu, o Atma, está no coração. Então muitas vezes se refere ao Atma, né,
E a mente, coração. Então tem essa amplitude. O que significa que nós, quando meditamos no Senhor, no templo, nós também estamos, essa meditação, ela também é feita na mente, no coração, na consciência, né? E também essa mesma adoração, ela é identificada e reconhecida essa mesma deidade, a suprema personalidade de Deus, também é vista e reconhecida e respeitada e adorada no coração de todas as entidades vivas. Então o devoto, a mesma deidade que ele adora no templo, que ele adora e contempla no templo, ele também adora e contempla nos corações de todas as entidades vivas. Como Paramatma, né? Que é Chaita Guru, o guru interno. Tá? O guru externo é a representação externa de Paramatma. Mas quem é o guru? O guru é Krishna. E os gurus são representantes de Krishna. Então não devem ser vistos, tá? Como separados de Krishna. E, portanto, são adorados como quem adora a própria suprema personalidade de Deus. Yasyadeve para Bhakti. Yasyadeve para Bhakti. Yatadeve Tataguru. Tasyaite Katitahiartha. Prakasante Mahatmanaha. Então é dito que aquelas grandes almas. Tá um calorzinho, hein? Aquelas grandes almas que têm fé implícita no Guru e em Krishna, em Deus, somente essas grandes almas é que o mistério, o misticismo do conhecimento védico, da sabedoria védica é revelado. Então, o tratamento com o guru, com o mestre espiritual, esse tratamento, a qualidade desse tratamento é que vai determinar o nosso avanço espiritual, consequentemente, né, a nossa compreensão no conhecimento espiritual. Para ter avanço em conhecimento espiritual, né, isso vai depender de como nós conduzimos a nossa relação, como nós tratamos o mestre espiritual, como nos relacionamos com o mestre espiritual. O mestre espiritual, segundo o Guru Shastra e Sadhu, deve ser tratado e adorado como a própria suprema personalidade de Deus, porque ele é o representante externo de Paramatma, a suprema personalidade de Deus, o Chaita Guru, o Guru interno. Então, né, Paramatma está no nosso coração, Chaita Guru, a suprema personalidade de Deus, a mesma suprema personalidade de Deus que é adorado no templo, no altar. Há 8 tipos de formas recomendadas para os devotos verem. As formas podem ser feitas de areia, barro, madeira ou pedra. Podem ser contempladas dentro da mente
ou podem ser feitas de joias, metal ou pinturas coloridas. Olha aí os quadros. Aqui o quadro de Seis Goswamis, né? Seis Goswamis de Vrindavana. Sim, o arquétipo, os ícones, né? O ideal da renúncia de um Goswami, os Seis Goswamis de Vrindavana, discípulos diretos de Chaitanya Mahaprabhu. Então tem aqui a pintura dos Seis Goswamis, e essas pinturas têm poder. Essas pinturas têm poderes na nossa consciência. Levam luz. Então, veja bem, né? Ainda dentro desse conceito de desprendimento, né, do nosso egocentrismo e geocentrismo, ainda dentro desse princípio, né, isso podemos levar, né, essa ideia a tipo de matéria-prima utilizada, né, para esculpir, para construir uma imagem da Suprema Personalidade de Deus, pintar um quadro da Suprema Personalidade de Deus e seus devotos, né? Onde é que foi que eu li? Acho que foi no significado, na tradução. Tem um dado aqui que eu queria colocar em relevo, que eu achei muito interessante e muito pertinente a gente, assim, dar uma valorizada. A glória do Senhor é sempre digna de ser cantada, pois suas glórias ressaltam as glórias de seus devotos. Olha que interessante isso, né? Então, daí, ó, aqui, ó, Seis Goswamis de Vrindavana. Porque quando nós adoramos Krishna, Krishna nunca está sozinho. Krishna nunca está sozinho. Tá? Deixa eu... Não, agora não dá mais. Então, e Krishna significa Krishna, né? E todas as suas expansões, e isso inclui não só Vishnu Tattva, expansões Vishnu Tattva, expansões plenárias, né? Mas porções plenárias, porções das porções, porções. Meu Deus, não vou lembrar o termo agora, né? Mas existem as porções também vibinanças, né? Porções para caixas, né? Para caixas, Tadekatmika, Vaibhava, né? São diversas categorias de expansões, né? Lila, e tem as porções Vibinança, também são porções da Suprema Personalidade, também são porções e expansões da Suprema Personalidade de Deus. O que são essas expansões? Vibinança. Somos nós, Tatasta Shakti, somos nós, né? Então, originalmente, em essência, somos devotos puros, todos nós somos santos em essência. Não há nenhum exagero nessa afirmação, tá? Porque tem sempre aqueles que ficam assim, meu Deus, está preso, sai daí, rapaz, sai dessa prisão, liberte-se, liberta sua mente, brother. Abre as portas da percepção. Essencialmente, originalmente, todos nós somos santos, devotos puros, puros amantes de Deus. Nós estamos doentes agora, nós pensamos que somos aquilo que não somos. Isso é loucura. A vida material, o condicionamento material,
É uma doença psiquiátrica, é uma patologia. E a prática da espiritualidade, o serviço devocional, é o remédio, é a cura, mas é um processo gradual, né? Mas acumulativo, progressivo. A nossa consciência está num processo de despertar. Isso significa que os nossos sentidos espirituais estão despertando, né? Então, nessa jornada, na caminhada de 1000 léguas, né, começa com o primeiro passo. O primeiro passo já é a caminhada de 1000 léguas. Né? Então, a vida espiritual já é desde o primeiro passo. Mas quantos passos nós já demos? Né? Então, adorar a Suprema Personalidade de Deus significa também ressaltar as glórias de seus devotos. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Por quê? Porque vida espiritual significa relações amorosas, sem inveja, sem conflitos. Vida material, relações odiosas, invejosas, conflitantes. Então, continuando a jornada aqui da sabedoria. Isso é sabedoria. Então, as formas podem ser feitas de diferentes, né, matérias-primas. Matéria-prima, ou matérias-primas, sei lá. A suprema personalidade de Deus é absoluta. E por isso... Não, peraí. Não é verdade que quem medita na forma dentro da mente vê diretamente, né? Não entendi. Não é verdade que quem medita na forma dentro da mente vê diretamente de quem adora a forma do templo, de quem adora a forma no templo. Caramba, peraí, não entendi isso não. Não é verdade que quem medita na forma dentro da mente vê diretamente de quem adora a forma no templo. Vou passar aqui para você que eu não assimilei não. A suprema personalidade de Deus é absoluta. E por isso não há diferença entre as duas. Agora entendi. Agora entendi. Os impersonalistas, quer dizer, como Deus é absoluto, né, você contemplando ele na mente, né, no coração, ou nas deidades, não tem diferença. Ou nos corações de outras entidades vivas, não tem diferença. Os impersonalistas que desejam considerar a forma eterna do Senhor. Não. Os impersonalistas que desejam desconsiderar a forma eterna do Senhor imaginam alguma figura redonda. Fala sério. Isso aqui é viagem. Isso aqui é viagem. Imaginam uma figura redonda. Eles imaginam. Né? Mas Deus não é fruto da imaginação. Ele é real. Né? Ele é a individualidade suprema, o ser supremo, a beleza suprema e original. É imaginar uma forma redonda. Pois fala sério. Fala sério. Imaginar uma forma redonda. Eles preferem especialmente o Onkara, que também tem forma. Na Bhagavad Gita afirma-se que o Onkara é a forma em letra do Senhor, sem desnecessário maiores explicações, né? De modo semelhante, há formas de estátua e formas pintadas do Senhor. Significa que Krishna, né, ele é o ilimitado, o Ananta, e Atilta, infalível. Sendo ele Ananta, o ilimitável, Atilta, infalível,
e um purnam, né, perfeito e completo, não tem como, ele pode se expandir e se manifestar de forma ilimitada em qualquer elemento, em qualquer forma. Javali, tartaruga, cavalo, metade homem, metade leão, humano, deva. Não tem limites, não tem letra, livro. Não tem limite. Quem de nós tem o poder de dizer que Deus não pode isso ou não pode aquilo? Isso é loucura. Isso aí é ignorância, assim, grosseira. Tá? A nossa condição já é doentia, que nós não somos o corpo material. E nós estamos identificando o nosso eu verdadeiro com o corpo material. Como você pode traçar alguma consideração que Deus pode isso, não pode aquilo? Quer dizer, isso aí é assim, sabe, é doença. Isso é doença, um estado doentio. Você não sabe nem quem é você se identifica com o corpo. Ou seja, um eu externo, temporário, perecível. Como você pode fazer algum comentário que Deus é assim, ele pode isso, não pode aquilo? Não pode o quê, rapaz? Ele pode tudo. Ele pode se manifestar no que ele quiser. Ele é o verdadeiro livre, sua tantra. Ele é o verdadeiro independente. E atilta, ele não falha. Caramba, sabe? Então, se libertando desse egocentrismo e como é? Geocentrismo, aí sim a filosofia, a sabedoria flui. E aí você inicia uma jornada mística verdadeiramente. Aí é uma viagem mesmo. Aí é uma viagem. Aí sim. Aí é uma viagem lisérgica, real, sem revertérios. Então vamos lá. Então a suprema personalidade de Deus é absoluta. E por isso não há diferença entre as duas formas. Os impressionalistas que desejam desconsiderar a forma eterna do Senhor imaginam alguma figura redonda. Isso é uma piada. Eles preferem especialmente o Onkara, que também tem forma. No Bhagavad Gita, afirma-se que o Onkara é a forma em letra do Senhor. De modo semelhante, há formas de estátua e formas pintadas do Senhor. Então, as imagens, as pinturas, elas têm poderes espirituais. E caramba, o significado é grande. Outra expressão significativa neste verso é Punyasloka Yashashkaram. O devoto é chamado de Punyasloka. Assim como nos purificamos cantando o santo nome do Senhor, da mesma forma, podemos nos purificar simplesmente cantando o nome de um devoto santo. Olha só, interessante isso. É aquilo, né? Seguindo o mesmo princípio de se libertar do egocentrismo, do geocentrismo, sair do casulo, né? Sair do casulo egocêntrico. Então significa que, né, a glorificação, o cantar, o glorificar, né, dos nomes dos devotos santos, isso tem poder. Com certeza. Sem dúvida alguma. O devoto puro do Senhor é o próprio Senhor. Não, e o próprio Senhor não são diferentes. Olha aí, ó, outra informação poderosa. O devoto puro do Senhor e o próprio Senhor não são diferentes. É preciso um estado de espírito e de consciência sincero para poder
apreciar esse tipo de informação. O devoto puro do Senhor e o próprio Senhor não são diferentes. Não são diferentes. Então, olha o nível de respeito, de consideração, de decoro que se deve prestar, né, aos devotos puros, aos representantes de Deus, aos acharyas. Devoto puro, um devoto que está começando hoje com sinceridade e aceitando e seguindo, né, todos os ensinamentos, né, ele está com pureza de propósito. E ele está praticando princípios puros. Isso também é um nível de pureza, de respeito, reverência a esse devoto. Porque é muito difícil, assim, é muito difícil ter uma vida espiritual dentro do mundo material. Quem está fazendo isso, poxa, ele está fazendo um grande sacrifício. Não, então não é uma pessoa assim, frugal, mundana, não é. Pois esse tipo de sacrifício também não é mundano, né? É um sacrifício sagrado, né? Ele está, assim, ocupando tudo em prol da satisfação da suprema personalidade de Deus. Isso é muito elevado, tá? Essa pessoa também é digna de todo o nosso respeito, consideração e adoração. Às vezes é exequível cantar o nome de um devoto santo. Este é um processo muito santificado. Cantar o nome de um devoto do santo, né? Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Quer dizer, isso, né, é uma prática santificada, sagrada, né? Cantar o nome de um devoto santo. Isto é um processo muito santificado. Certa vez, quando o Senhor Chaitanya cantava os nomes das gopis, seus alunos o criticaram. Por que estás cantando os nomes das gopis? Por que não Krishna? O Senhor Chaitanya ficou irritado com a crítica. E assim houve um desentendimento entre ele e seus alunos. Ele queria castigá-los por desejarem dar-lhe instruções sobre o processo transcendental de cantar. Imagina o discípulo querer dar instruções ao mestre espiritual. Isso aí é o maior de todos os venenos. Muito mais, assim, letal do que a cicuta. Isso é a maior desgraça que existe. O discípulo querer instruir o guru. A beleza do Senhor é que os devotos que estão ligados às suas atividades também são glorificados. Olha só, foi esse significado de Srila Prabhupada. Fala sério, hein? Aqui, a beleza do Senhor é que a beleza do Senhor é que os devotos que estão ligados às suas atividades também são glorificados. Todos os devotos aqui, todos, aqui agora, estão empenhados na missão de espalhar o culto do Senhor Chaitanya, né, são glorificados. Não é só aquele devoto lá, não sei, não, todos. De lá, não sei da onde, até o aqui e agora, o devotinho, glorificado. Está empenhado, está na missão, está espalhando o culto do Senhor Chaitanya.
Essa pessoa ela vai chegar na meta última da vida. Não subestime o devotinho que está agora começando o processo. Assim, como é que fala? Subestimar, né, alguém que está iniciando a prática, que está na prática, que está na missão, né, é ignorância. É ignorância. Ignorância. Não é sábio. Nem um pouco. Está longe de sabedoria. Arjuna, Pralada, Janaka Maharaj, Bali Maharaj e muitos outros devotos não estavam sequer na ordem devida renunciada, senão que eram chefes de família. Olha só. Olha só. Alguns deles, como Pralada Maharaj e Bali Maharaj, haviam nascido em famílias demoníacas. Olha só onde Prabhupada vai. O pai de Pralada Maharaj era um demônio. Né? E por sinal, foi o mais poderoso dos demônios na história desse universo material. O pai de Pralada Maharaj, Hiranyakashipu. E Bali Maharaj era o neto de Pralada Maharaja. Mas ainda assim, eles tornaram-se famosos por causa de sua associação com o Senhor. Agora olha só, raciocinem aqui comigo. Se mesmo alguém nascido numa família dos maiores, não é numa família demoníaca, é numa família dos maiores demônios do universo, se essas pessoas puderam se tornar, se elas se tornaram autoridades no serviço devocional, Mahajanas, essa mensagem, né, isso parte do pressuposto de que o serviço devocional, né, não está limitado, não está restrito a nascimento, a casta, a status social, nada. Está preso a nada. Qualquer pessoa, em qualquer condição, ela faz avanços através dos angas, dos 9 angas de Bhakti, do serviço devocional ao Senhor. A conclusão é que o yogi perfeito deve acostumar-se a sempre ver a forma do Senhor. E a não ser que a mente esteja fixa. Dessa maneira, ele deve continuar praticando yoga. A mente, ela vacila e oscila, né? Apesar disso, a prática deve continuar, né? A prática deve continuar, por quê? Porque a prática espiritual, o serviço devocional é mais forte que a mente. E mais cedo ou mais tarde, a mente se torna fixa e o devoto atinge a meta última da vida. Então, né, a mente é um produto do elemento ahankara, falso ego, com a guna sattva, a guna da bondade. Né? Então, interessante isso. Né? Então, a mente, né, ela é um produto do ahankara com o modo da bondade.
Então, significa que a mente tende a alcançar e se estabelecer, né, e se absorver no modo da bondade. Como? Fixando a mente na meditação na suprema personalidade de Deus. Amagyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakchuru Militam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura região da ignorância, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a sorte do conhecimento, a ele ofereço minhas mais humildes e espirituosas reverências. Muito bem, então é isso. Vamos aqui ó, de novo ao verso. A glória do Senhor é sempre digna de ser cantada, pois suas glórias ressaltam as glórias de seus devotos. As glórias do Senhor é sempre digna, né, de ser cantada. Ele é o Ultamasloka, né, digno de toda glorificação seleta. Mas a glória do Senhor ressalta também as glórias de seus devotos. Porque Krishna nunca está sozinho. Quando a gente fala Krishna, tá? Significa Krishna e todas as suas expansões. E nós também somos expansões de Krishna. Portanto, deve-se meditar na suprema personalidade de Deus e em seus devotos. Olha só. Quer dizer, nós devemos meditar em Deus e nos devotos de Deus. Isso é muito interessante. Por quê? Porque quem não gosta de devoto não entra no mundo espiritual, porque lá só tem devotos. Então, se você não começar agora a desenvolver esse amor pelos devotos, né? Essa relação amistosa, amorosa, esse rati, né? Se você não se torna agora um rasika, né, dos devotos, né, um raganuga bhakti, né, dos ragatmikas, seguidor, apreciador, admirador dos devotos, aqui agora, você não pode ir para o mundo espiritual, porque lá só tem devotos. Deve-se meditar na forma eterna do Senhor, até que a mente se torne fixa. Isso é sadhana. Tá? Então, a Haituki Apratihata, ou seja, sem interesses egoístas, de ganho material ou especulação mental, e Apratihata, sem interrupção, apesar dos vacilos e das oscilações da mente. Mas o serviço, a prática do serviço devocional é mais forte que a mente. E a mente, né, ela é nascida da qualidade da bondade, com o arrancara. Né? Então, ela tende a se estabelecer em bondade. Não? Então é isso. Então, já são 9h18. Então o tema é: o yogi perfeito deve acostumar-se a sempre ver a forma do Senhor. E mesmo que a mente esteja fixa dessa maneira, deve continuar praticando yoga. Então, Luiz Rocha, Hare Krishna, Adilila, Hare Krishna, Sérgio Azevedo, Hare Krishna, Mestre Prabhupada Vyoma, minhas reverências, todas as glórias de Prabhupada, o Avatara, o Harry Potter, as crônicas de Nárnia, Matrix, o Exterminador do Futuro. Então, Elias e Shavatara, seu servo, Hare Krishna,
Minhas reverências, Ishavatara. Então é isso. Então, estamos aqui. Instagram. Adailton. Mateu Gomes. Não, Mateu Gomes. Gomes. Thaís Brave. Sou Rick Lopes. Tata Cadam. Isso é muito doido, né? Que o pessoal conseguiram botar no Instagram. O Instagram pediu para colocar assim. Os nomes assim, muito doidos. Bhagavad de Ita Urgente. Luísa Diniz. MG. Peixoto Juju. Babim C. Marques. Pati PHP. Otávio, é o Jaçuí. César Carneiro. O Jaci, Hare Krishna, Harry Potter. Hoje eu vim para participar pelo Instagram. O Jaci. O Jaci. Ou numa opulência que tanto deseja. Como assim? Já entrou assim? Ou numa opulência? Ah, não, pulei aqui. Fernando Lacerda. Fernando Lacerda. Otávio DNM. Bom, deve ser hoje assim. Tem uma confusão aqui. Ou numa opulência que tanto deseja, como prega-se na teoria da prosperidade. Como diz Bhagavad Gita 9:32, todos que refugiam em mim podem alcançar o destino supremo. Todos, qualquer um, independente de gênero, de casta, nascimento, status, como é que se diz? Educação. E foi isso que, assim, desesperou, né, a cultura Smarta Brahmana na Índia. Esses ensinamentos que já estavam presentes, que já existiam desde tempos imemoriais nos Shastras. Não tem nada novo não, Isso não começou, não é que Chaitanya Mahaprabhu inventou isso, criou assim de repente, não. Né? Já estava lá, desde sempre, nos Shastras. Luiz Moraes, Haridasa. Quem é esse Haridasa? É lá de Búzios? Dasman Haridasa 108. Jaya Haribol, todas as glórias de La Prabhupada. Eu acho que é. De Búzios. Eduardo Asnar. Ponte de Campos. Maicon. Maciel. Otávio DNA. Otávio. Srila Prabhupada diz no significado Bhagavad Gita 3:29 que quem é demasiadamente apegado à consciência corpórea é chamado manda, ou um preguiçoso, sem compreensão da alma espiritual. Em Kali Yuga, né? Segundo os Shastras, segundo Srimad Bhagavatam, primeiro canto, primeiro capítulo, verso 10, né? É dito que nessa férrea era de Kali, né, as pessoas são preguiçosas para a vida espiritual, além de outras loucuras em Kali Yuga. Carla M. Geraldo. Franciebra. Otávio, sim, Otávio DN. É o Ojasui.
das Haribo. E Gabriel Las... Epa! Gabrielas Turiali. Gabrielas Turiali. Então é isso. Todas as glórias, Shila Prabhupada. Muito obrigado pela participação de vocês. Hare Krishna.